야, 다들이 쳐줘서래요. Hoje, meus irmãos e irmãs no Dharma, hoje eu gostaria de saudar todos vocês. E a prece que a prece que nós recitamos do fim diz assim: possa eu me engajar nas práticas do Bodhisattva. Talvez seria mais oportuno que nós fizemos dessas duas linhas uma determinação, em vez de fazer apenas como oração. Em vez de dizer, possa eu me engajar nas práticas do Bodhisattva, nós devemos trocar. Eu devo me engajar na prática do Bodhisattva, que isso ajuda a incrementar, fomentar a nossa mente da Bodhisattva. Então devemos dizer, eu devo me engajar na prática do Bodhisattva, em vez de dizer, eu possa. A respeito da Bodhisattva, a mente da iluminação, não importa quanto seja a profunda realização da vaziedade que você tenha, isso apenas não ajudará você a eliminar as obscurações, os escurecimentos ao conhecimento. É como no texto de Entrando no Caminho do Meio diz. Eu homenageio a grande compaixão. No texto de Entrando no Caminho do Meio diz, eu rendo homenagem à grande compaixão. E o motivo pelo qual isso é dito é porque a compaixão é a semente do alcance da iluminação e no começo, e no meio serve para incrementar a mente da iluminação, a bodhisattva, e no final esta compaixão serve para você ajudar efetivamente os outros seres sencientes. E por isso que com a ajuda da Bodhisattva, da mente da iluminação, combinado com a sabedoria que compreende a vaziedade, você será capaz de eliminar todas as contaminações mentais. Obscurecimento ao conhecimento e ao obscurecimento devido às emoções aflitivas. Quando você vê os seres sencientes sofrendo, você sentirá compaixão pelos seres sencientes que estão sofrendo, e você tem essa sensação de não ver os sofrimentos dos seres, não ser capaz de ajudá-los a eliminar esse sofrimento. Então você tem a determinação de cultivar a bodhisattva, ou a mente da iluminação, de alcançar o estado iluminado para efetivamente poder ajudar os seres sencientes. Então, nós vamos continuar com o texto da essência da elucidação eloquente. No fim do texto, eles falam da escola madhyamika autonomista, e o fim fala sobre os pontos de vista da escola madhyamika consequencialista, que é a prasangika. Tsongkhapa, nas suas preces pedindo ao Buda para ensinar homenageando ao Buda por ter ensinado a originação interdependente, ele disse
Ele disse que, por causa dessa prece, ele não confia nos dois extremos, as visões extremistas. E essa compreensão da originação interdependente ajuda você a eliminar os dois extremos, do nihilismo e eternalismo. Em vez daquelas escolas que só realmente fala de um e muitos. Buda foi alguém que deu os ensinamentos sobre a originação interdependente. O que significa que fala da vaziedade que tem origem na originação interdependente. É por isso que a originação interdependente é um ensinamento muito importante de Buda para compreendermos a vaziedade efetivamente. A razão principal para provarmos que os fenômenos não têm uma identidade intrínseca é mencionado as quatro absurdidades que é referido no texto de Chandrakirti, no verso 34, quando foi mencionado ontem. Se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela negação de suas características e as vaziedades se tornaria a causa de destruição desses fenômenos. Visto que isso é um absurdo, os fenômenos não existem inerentemente. E o verso 35 e 36 e 37 também falam dessas quatro absurdidades, ou quatro falácias. O verso 35 diz, analisando esse fenômeno minuciosamente, a parte da essência da totalidade dessas entidades não se encontra nada duradouro. Consequentemente, a verdade convencional ordinária não deve ser analisada. E eu mesmo, quando toda manhã, quando eu medito sobre a vaziedade, eu medito sobre esses quatro pontos mencionados nesses quatro versos. E quando eu vejo que eu começo a pensar que as coisas têm uma existência sólida, concreta, eu faço análise em como as coisas existem. E quando esse objeto da negação aparece na minha mente, eu analiso em como as coisas existem. A análise do objeto de negação refere-se ao modo de como se experiencia a entidade intrínseca do eu, como se ele existisse do seu próprio lado, sem depender da mente e do corpo, os cinco agregados psicofísicos. Em outras palavras, é uma sensação instintiva de que o eu existe por si mesmo, independentemente. Esse é o objeto de negação, essa concreteza do eu que aparece na nossa mente. Então, se isso fosse realmente assim, um ser área em absorção meditativa sobre a vaziedade destruiria todos os fenômenos. E o segundo ponto é se o eu, as coisas, tivesse uma existência por eles mesmos, sem depender dos outros. Então, quando você faz uma investigação de como os fenômenos existem, a verdade convencional continuaria a existir por elas, continuaria a existir por ela mesma, mesmo que você faça uma análise profunda para procurar algo existente concretamente. E a verdade convencional resistiria a essa análise.
O yogi, em sua meditação profunda, quando ele analisa através dos 7 pontos, eles não encontram nada o que existe efetivamente. O que as coisas, eles não conseguem indicar. São os raciocínios lógicos para provar que as coisas não existem por elas mesmas, concretamente. Outras escolas, tradições filosóficas, eles têm a cognição válida, que através disso eles pensam, eles dizem que alguma coisa existe nos objetos ou nos fenômenos que faz com que nós o percebamos. Por isso que as escolas menores, os sistemas filosóficos menores, eles dizem que existe algo da parte do objeto que faz com que ele existe por eles mesmos, que é uma característica autônoma. E por isso que eles, mesmo que nós façamos a análise profunda, eles ainda, nós conseguimos ainda indicar uma existência neles. Mas isso não é o que diz nas escolas superiores, o pensamento das escolas superiores do Madhyamika. Por isso que no verso 35... E ele está citando Ele leu uma frase do texto que fala sobre isso, mas é análoga, essa parte do texto que ele leu é análoga ao verso 35 de Chandrakirti. Os 7 modos, enquanto ele procura ali, os 7 modos de racionamento para provar que as coisas não existem, não há a carruagem que seja diferente de suas partes, não há uma carruagem que seja igual às suas partes, não há uma carruagem que possua suas partes, não há uma carruagem que é dependente de sua parte e assim por diante. Aí ele continua explicando a terceira absurdidade, a afirmação de que os fenômenos não têm existência última. Se as coisas existissem por meio de análise da talidade, não é possível a geração nem a partir de si mesmo, nem a partir de outro, nem convencionalmente isto é viável. Agora, o que acontece com essa sua geração? Se os fenômenos, quando nós dizemos que algo vazio de existência inerente, a verdadeira coisa que devemos analisar, a própria vaziedade é vazia de existência inerente. Ou seja, o objeto de análise, de investigação, é vazio de existência inerente, de características autônomas. Da mesma forma, embora esses fenômenos sejam vazios em suas características, estes são completamente produzidos por suas vaziedades, porque das duas verdades não existe natureza inerente. Não há nem eternalismo nem nihilismo.
Mesmo que as coisas, os fenômenos não tenham uma existência da sua própria parte, mas eles existem por mera designação. Eles surgem dependendo de condições, causas e condições. Quando nós falamos da vaziedade de uma forma ou de uma forma física, a forma, ela mesma é analisada e nós encontraremos que ela não, a forma mesma não tem uma existência intrínseca por ela mesma. Como é a mesma coisa que é dito que de uma forma vazia as percepções surgem e dessas percepções as coisas são formadas. Isso é mencionado na Isso é encontrado nos 3 principais aspectos do caminho, no verso de Sandra Kidd e no verso da essência eloquente. E o que se conclui daqui é que todas as coisas, embora existam, aparecem existentemente, mas elas, se analisarmos, elas não têm uma existência autossurgida por elas mesmas. Essa é a conclusão que chega a conclusão desses 3 textos. Em um verso é dito que Tsongkhapa diz em um verso que não é a vaziedade que faz as coisas vazias, mas as coisas vazias são vazias por elas mesmas. Isso não quer dizer que os fenômenos são vazios de algo mais. Mas as coisas que nós relacionamos cotidianamente são vazias de existência inerente. Isso não é entender, isso não quer dizer que a vaziedade faz os fenômenos vazios, mas os fenômenos são vazios de própria essência, das suas próprias características ou natureza intrínseca. No texto de Entrando no caminho é mostrado como os bodhisattvas sobressaem sobre os Sheravakas, os ouvintes e realizadores solitários, devido à sua inteligência, devido à sua própria compreensão da falta de existência inerente ou da vaziedade. Quando o Bodhisattva, é dito que quando o Bodhisattva chega no primeiro caminho do Bodhisattva, eles sobressaem os Sheravakas. Eles sobressaem os realizadores solitários e os ouvintes. Mesmo que aqui no capítulo 7 da esfera a sétima esfera ido além do Chandrakirti, nessa terra, a esfera do ido além, o Bodhisattva entra na sessão em qualquer momento, brilhante, dominando a paritma, a paramita de Upaya. Na esfera sétima do Bodhisattva,
Quando ele entra nesse sétima esfera, eles mostram que mesmo que os Theravādas, os ouvintes e realizadores solitários, tenha realizado diretamente a vaziedade, mas eles não têm os mesmos dotes e as mesmas capacidades de um Bodhisattva que realizou diretamente a vaziedade de ambos, seja do indivíduo seja do indivíduo e dos fenômenos. E realizar a vaziedade, a vaziedade de uma entidade intrínseca do indivíduo ajuda a pessoa a eliminar o apego ao nível grosseiro de como o indivíduo existe. Mas mesmo eles havendo esse conhecimento, essa realização de um vazio, de uma entidade intrínseca do indivíduo, isso ainda não é o bastante para os Bodhisattvas eliminar todos os obscurecimentos ao conhecimento. Somente quando eles como como Lamuzon Kapa citou uma frase de Nagarjuna que até quando tem um apego à noção da pessoa, então ainda tem um apegado aos agregados. Então, a pessoa não realizou diretamente a falta de existência intrínseca do indivíduo. E mais ou menos quando eu tinha 60 anos atrás, eu estava lendo um texto de Madhyamika Charyavatara e eu senti, quando falava sobre esse vazio de existência de um eu intrínseco, eu tive um raio de luz que copiou o meu coração. E eu tive a sensação naquele momento que os fenômenos também não têm uma existência intrínseca. E quando eu me referi a essas frases dos agregados, se diz que até a frase realmente era assim: enquanto eu tenho um apegado uma noção de apego aos agregados, que os agregados psicofísicos existem intrinsecamente, ainda existe um apego ao próprio eu. Não é importante compreender que a entidade intrínseca do eu não existe, mas nós devemos compreender que essa entidade intrínseca do eu não tem uma existência própria e que essa entidade intrínseca do eu é meramente designada. Enquanto nós não destruirmos ou eliminamos a objetificação desses agregados psicofísicos, nós não realizaremos propriamente a vaziedade dessa entidade intrínseca do eu.
때 말하자 우문 주고라는 데 수행해 준다 데 캔게 버리 Então, é muito importante, essa citação é muito importante do Madhyamika Karyavatara, que a citação é essa: enquanto existir uma objetificação dos agregados psicofísicos, nós não eliminaremos, realizaremos a vaziedade, a vaziedade de uma entidade intrínseca do eu. Muitas vezes eu leio essa essência eloquente e medito sobre eles e medito sempre e também medito sempre nos versos 34, 35, 36 do capítulo 6 do Entrando no Caminho do Meio de Chandrakirti. Os tibetanos usualmente eles recitam Om Mani Padme Hum, mas isso não é o bastante. Nós devemos meditar sobre esses pontos. Se você realmente se considera um praticante efetivo do Dharma, você tem que meditar cotidianamente sobre esses 4 versos. Os versos 34, 35 e 36 do capítulo número 6 do texto de Entrando no Caminho do Meio. Sobre a bodhicitta, quando nós praticamos a bodhicitta, nós também devemos meditar sobre a vaziedade. E para meditar sobre a bodhisattva, das práticas do bodhisattva, o texto de Engajando nos Atos do Bodhisattva de Shantideva é muito importante. Principalmente nos versos: qualquer felicidade existente no nosso mundo deriva do desejar que os outros sejam felizes, e qualquer sofrimento existente neste mundo deriva do desejar a felicidade somente por si mesmo. Sinceramente, não se escambia a própria felicidade com o sofrimento dos outros. Não só não se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. E nós devemos também pensar que todos nós seres queremos a felicidade, mas aquilo que nós fazemos sempre encontramos os sofrimentos. Mas isso é derivado da nossa atitude autocentrista. Se você deixa esse apego por si mesmo e não se deixa ser levado, pela atitude egoísta, você não alcançará a felicidade, nem menos nessa existência cíclica. Então, como pode ser uma pessoa montado no cavalo da bodhicitta, que elimina toda a dor? Como uma pessoa inteligente pode se sentir desencorajada, indo de felicidade a felicidade? E enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, possa eu também permanecer e dispersar todo o sofrimento dos seres. Eu medito constantemente sobre esses versos e medito sobre a vaziedade e na prática de escambiar-me eu mesmo como os outros seres.
E a fim de fazer essas práticas, você tem que saber o que você vai praticar. E para isso você tem que empreender o processo de estudar, refletir e meditar sem separar conjuntamente, sem separar uma da outra. Hoje eu pensei de dar os votos do Bodhisattva, ministrar a vocês os votos do Bodhisattva sem refazer todas as repetições. Você imagina que sobre a sua cabeça tem Buda Shakyamuni, rodeado por todos os seus discípulos, e esse Buda Shakyamuni sobre a sua testa está secundado por todos os seus discípulos, por todos os mestres Nagarjuna, Chandrakirti e assim por diante. E pensem naquelas linhas que eu recitei que eu acabei de recitar, e fique convencido que você será capaz de ajudar todos os seres sencientes, e reflita nas desvantagens do autorcentrismo, de pensar somente em você mesmo, que isso que é aquilo que arruína a nossa vida, e pensa na vantagem de escambiar-se você mesmo com os outros e ajudar os outros. É por isso que diz, eu penso o Buda Buda ensinou o caminho. Se diz que o Buda Shakyamuni se engajou na prática do Bodhisattva para beneficiar todos os seres sencientes por mais de 3.000 eras. Como disse Shantideva, que todas as felicidades existentes no mundo surgem de ajudar os seres sencientes, e todas os sofrimentos que se tem no mundo e que nós temos devido a uma atitude autocentrista. E a fim de ajudar nós mesmos e ajudar os outros seres sencientes, beneficiar nós mesmos e beneficiar os outros. Para beneficiar nós mesmos, nós devemos cultivar a bodhicitta, e para beneficiar os outros, nós também devemos cultivar a bodhicitta. E todos os benefícios futuros de renascimentos supremos e a iluminação vêm dessa mente da bodhicitta. É como uma prece de Maitreya diz que a bodhicitta afasta você dos reinos inferiores e conduz você a bons renascimentos e até o estágio da imortalidade. E bodhicitta ajuda a acumular méritos e purificar as acumular méritos e acumular méritos e purificar as negatividades. Por isso que não tem um método melhor que a prática da bodhicitta para beneficiar você mesmo e beneficiar os outros seres. E o mestre Kunu Lama diz também que a fim de ter uma paz tranquila, você tem que praticar a bodhicitta, e para beneficiar os outros e ter bons renascimentos futuros, você tem que praticar a bodhicitta. Então, a bodhicitta é o fator que beneficia você mesmo e beneficia os outros, ou traz benefícios para você mesmo e traz benefício para os outros.
내가도 저도 근데도 rawa gonggu yore, dinde 정수 쥐어서 용 제외. Quando você diz no verso dos Bodhisattva, eu chamo todos os seres meus convidados, essas linhas significam que me refugio nos três, confesso individualmente todas as minhas dignidades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firmemente o perfeito estado búdico. Até o alcance da milhação, me refugio no Buda de Sangha e o fim de realizar o meu benefício e aquele dos outros gero a mente da iluminação. Desenvolvo a minha motivação suprema da iluminação e em prol de todos os seres meus convidados, atuo, medita sempre nessas linhas. Desenvolvo a motivação suprema da iluminação e em prol de todos os seres meus convidados, atuo com a suprema conduta iluminada, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Pense sobre essa linha. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres transmigradores e mantenho firme na mente o perfeito estado búdico. Até o alcance da iluminação, me refugio no Buda e na Suprema Assembleia e a fim de realizar o meu benefício e aqueles dos outros, realmente da iluminação. Como diz o texto de Bodhisattva, hoje, em presença dos meus pretutores, chamo todos os seres meus convidados para alcançar o estado supremo. Possam os deuses e semideuses se regozijarem. Então você diz, hoje a minha vida deu fruto. Hoje a minha vida deu fruto, eu obtive essa excelente existência humana, hoje renasci na família dos Budas e agora me tornei um filho dos Budas. Agora chegou o momento que devo atuar de acordo com esta linhagem. Nunca cometerei ações que manchem essa nobre linhagem. Quando você se engaja na prática tântrica, tem uma prática que você faz para expulsar os seres que possam criarem obstáculos durante as práticas, durante a iniciação. Mas, na realidade, se você pensar bem, você não tem nenhum inimigo que você possa expulsar, ou se você pensa efetivamente na Bodhisattva e pratica na Bodhisattva, você não tem nenhum ser que você tenha que expulsar e assim por diante. Tem uma história de um mestre Kadampa, que ele praticava a Bodhisattva e uns seres malvados veio criar obstáculos para ele e disse, e esse ser malvado disse, esse mestre considera nós mesmos mais importantes do que ele mesmo. E por isso, em vez de machucá-los, prejudicá-los, nós não devemos fazer isso com ele, nós devemos protegê-lo. Então, isso mostra o poder da prática do Bodhisattva. Então, nós não tem nenhum espírito ou inimigos que nós devemos expulsá-los, ou machucá-los, ou prejudicá-los. E com a prática da Bodhisattva, você terá uma longa vida. A prática da Bodhisattva também é a fonte de todas as suas boas experiências. E se você é capaz de praticar efetivamente a Bodhisattva,
essa prática fará com que você seja realmente um seguidor de Nagarjuna. Thanks for your holiness teaching. We learned a lot today. Muito obrigada, Sua Santidade, por todos os seus ensinamentos. 请第一位开始提问。尊者吉祥，请问了不了义在习正见的重要性为何？及如何在生活中？ Não estou escutando a pergunta 谢谢 bem. 尊者。空嘅主問大話養大把電腦特別急數，撞嘅你聲音波啲錄轉節而把啦價錢波別叫人把啦，Ao apresentar a visão correta, por que a essência da elucidação eloquente é considerada muito importante? Duas perguntas. Como podemos usar o significado desse tratado em nossa vida cotidiana? 这圣上的道啊，也属于道啊，就是 Quando nós falamos da ausência de entidade intrínseca, existem dois tipos: a ausência de entidade intrínseca dos fenômenos e a ausência da entidade intrínseca do indivíduo, e tem as visões diferenciadas das escolas filosóficas, da escola somente, do ponto de vista da escola somente, é que quando nós vemos as coisas externas separadas de nós mesmos, nós temos um apego muito forte, e por isso que a escola somente diz que as coisas não existem externamente, mas existe devido a uma projeção da nossa mente sobre esses fenômenos externos. Isso ajuda a diminuir, esse pensamento ajuda a diminuir o nosso apego a esse objeto externo, mas do ponto de vista da escola Prasangika Madhyamika, diz que mesmo que as pessoas sejam inteligentes e tenham boas impressões da próxima vida, de vidas passadas, mas eles não têm a capacidade de compreender profundamente esses pensamentos, justo porque, assim como o mestre como essa falta de uma entidade intrínseca foi explicada pelo mestre Nagarjuna e assim por diante. Isso é o verso 56. Nós temos essa noção de que as coisas existem por ela mesma, e de acordo com essa projeção da nossa mente, esses apegos, essas emoções negativas surgem em nossa mente. Quando nós meditamos sobre a vaziedade de uma existência intrínseca, essa noção desse eu se dissolve, desaparece. Como é dito no texto de Entrando no Caminho do Meio, é dito que todas as emoções negativas surgem devido a uma identificação. E nós devemos pensar sobre isso, e que a ignorância, e meditar também sobre a ignorância que mantém uma existência concreta nas coisas. E meditar também sobre a nossa atitude autocentrista. Então, são essa ignorância e esse autocentrismo que causa que arruína a nossa vida, que prejudica a nossa existência. E nós devemos desenvolver
nós devemos compreender e desenvolver aquilo que os antídotos a essa ignorância e o antídoto ao autocentrismo. O antídoto à ignorância é pensar, meditar na falta de existência inerente dos objetos. E o antídoto ao autocentrismo é a compaixão. 저기 차단 E nós devemos, então, compreender 장주에서 상을 봐야 돼. 돈이 나와 상을 봐야 제외이나. quando nós pensamos profundamente nessa ignorância que faz com que nós nos apegamos às coisas como elas existissem por ela mesma, que nunca termina, que essas coisas nunca terminam, nunca tem um fim. Então, isso ajuda muito a diminuir o nosso apego. Quando nós meditamos nessa falta, nessa ignorância. 不能越，愿出轮回求加持。这个寄送中， Shankaran pode dizer, nós podemos nos liberar do sofrimento automaticamente. Por favor, abençoe-nos para alcançarmos a liberação. O que se entende por sofrimento automático? Como podemos verificar em conexão em nossa vida? No budismo, qual é o significado de uma felicidade perfeita? São, efetivamente, nessa pergunta tem 3 perguntas. 空个指望你有的哒，熊囊落了，等那几个都让心多阿来米着，哈拉巴托巴的经济路些巴当，等那等那让心给多阿的，等那囊出来准备，养大被电机些被顿，等你不讲，你看那模式个。 장제루지 아니 런신기 동에서 해야 돼. 탄지기 동에서 말도. 런신 주변에서 말다. Sofrimento automático, disse. Essa palavra automática não quer dizer o objeto que deve ser negado em conexão com a vaziedade. Aqui, sofrimento natural. Sobre os ensinamentos de Buda, o mestre Nagarjuna Chandrakirti, ele nos fez compreender claramente a falta de existência inerente, a falta de uma entidade intrínseca, seja do indivíduo, seja dos fenômenos. E os mestres dos Tibetes também, eles estudaram muito e compreenderam a falta de existência de uma entidade intrínseca dos fenômenos. E o mestre Tsongkhapa também, ele estudou muito profundamente essas 2 faltas de identidade intrínseca e escreveu 5 tratados. Aqui a palavra Ranshin Dunyel, sofrência natural, é um sofrimento que nós temos desde um tempo sem início. E esse sofrimento surge do fato que nós vemos as coisas como concretas, como sólida. E esse modo de nós nos apegarmos às coisas como concretas, como sólidas, autossurgidas, nos conduz a todos os tipos de sofrimentos. Então, essa palavra não existe, não significa que é um sofrimento inerente, mas significa sofrimento natural, que é muito diferente de sofrimento inerente.
늦었잖아요. 그래서 예외적으로 계속 파도 초동도 저도 생각해요. 나도 최고죠. E Sua Santidade leu umas linhas do último texto, do capítulo 6 Entrando no Caminho do Meio, e explicou, nós devemos compreender essas duas verdades perfeitamente, da verdade convencional e a verdade última, e através dessas, com essas duas verdades, nós devemos cruzar o samsara e cruzar o samsara e alcançar o estado de Buda. Esse é o verso 226 do caminho, do verso 6 do texto Entrando no Caminho do Meio. 어디 숨쉬어야 돼? 들으시면 안 되지. 야, 얘네 가르쳐주네. 请问尊者，要如何帮学校实验室中实验的小白鼠和做实验的人宵夜？实验动物里面的资料，实际上面我们每一个人都在这个环境里面，市面上面所开发出来的对人体产生功效的药剂，都是实验动物里面出来的，采用在人体实验，最后呢才生产制造贩卖。所以我们也都造了杀业吗？谢谢尊者。 A pergunta é, como podemos, essas são duas perguntas. Como podemos ajudar a purificar os karmas negativos, tanto dos ratos, das pesquisas, do laboratório científico, quanto dos próprios cientistas pesquisadores, visto que todos nós humanos utilizamos os produtos resultados dessas pesquisas. Então, podemos aceitar que estamos cometendo a ação negativa de matar? Falando sobre isso, os cientistas nos seus laboratórios fazem pesquisas para descobrir certos micróbios e assim, vírus e assim por diante. E eles fazem experimentos com os ratos e outros animais. E se isso for feito com a motivação de beneficiar os seres sencientes, de salvar a vida de todos os seres sencientes, se eles fazem isso com essa motivação, isso não é ruim. Mas se eles fazem isso com motivação de causar sofrimento, mas se eles fazem isso com motivação de causar sofrimento nos seres, isso não é bom. Se eles fizerem isso, essas pesquisas motivado com o sentimento de encontrar remédios, medicina, de curar, de salvar as vidas dos seres humanos, então isso não é mal. Talvez podemos considerar essas pesquisas como benéficas. No contexto de praticar, a próxima pergunta é, no contexto de praticar, de igualar e se escambiar-se com os outros, disse que alguns bodhisattvas pegam o sofrimento dos outros sobre si mesmos e os fazem amadurecer sobre si mesmos. Isso não contradiz o ensinamento de que uma pessoa não pode experimentar o resultado de um karma que outra pessoa criou?
디당 내 마시에 받으면 지원이 더 많이 됐어. 다 현지 동에 심지어 담지 Ele- 두수랑데 렌서데 다 뭐는 좀 민두고 Esse- na realidade, e efetivamente, não tem como nós tomarmos o sofrimento de todos os seres sencientes sobre um mesmo. Mas se fazemos isso especificamente com algum ser para ajudar a eliminar os seus sofrimentos, talvez algum praticante sincero eles fazem isso. Os Budas e os Bodhisattvas são infinitos por todo o espaço ilimitado. 동네 모습 와야 되는데 다 Mas mesmo assim, os sofrimentos enfrentados pelos seres não é eliminado por eles. 다 가도 Para que um Bodhisattva seja capaz efetivamente de pegar o sofrimento de outro ser, se diz que ambos têm que ter uma conexão muito forte desde o passado, de vidas passadas. Isso é muito importante compreender. 那请问前面说那个是普特求罗无我之地的意是什么意思？空给主啊的嘞，张英灵性音波囊呢，가能把短期过呢， Na, 年嘛拖把着子，多少呢？等于康萨大美给短拖拖个嘞，他夹点康萨大美给短写把当，康萨点大美。 nesse livro é mencionado que, por meio dos 7 modos de racionamento, a pessoa será capaz de compreender a ausência de identidade intrínseca do indivíduo. 가서 넘버 든도 전에 많이 봤는데 Através dos 7 raciocínios lógicos. Então, a sua santidade, o fato de não, depois que analisamos o indivíduo por meio dos 7 raciocínios lógicos, não é que nós encontramos a falta de existência inerente do indivíduo, mas através desses 7 modos de raciocínio lógico, aquilo que você encontra é que o indivíduo não tem uma existência concreta, sólida por ela mesma. E se diz que talvez você tenha... Se você pensar que através desse raciocínio lógico, através de você faz uma análise, através desses 7 raciocínios lógicos, você pensa que o indivíduo não existe, não existe nada aí. Mas o que você tem que compreender é que o indivíduo não existe, o indivíduo é visto como uma ilusão, não como concreto. E isso ajuda a você, e essa compreensão ajuda você a fazer a prática do Bodhisattva efetivamente. Ambos, os fenômenos, a compreensão a compreensão do indivíduo como ilusão e dos fenômenos como ilusão ajuda muito, e a prática do Bodhisattva tem que andar juntas, porque ver os fenômenos, o indivíduo como ilusão, isso significa vaziedade. Se você diz que você diz que medita sobre a vaziedade e disse que não existe nada, não existe nada. Isso não é realização da vaziedade. Isso não quer dizer que você realizou a vaziedade. O que você tem que compreender
Como o mestre Kadampa disse, se você, a minha mão não é vazia de existência inerente, mas se você bate na sua mão, você sente a dor. Então, o que nós devemos compreender é que as coisas nos aparecem. Nós devemos compreender que as coisas nos aparecem como existissem concretamente, solidamente, e, consequentemente, nós apegamos a essa existência intrínseca das coisas, a existência inerente das coisas. E esse modo de apego à existência intrínseca dos fenômenos, das coisas, nos causa muitos sofrimentos. É por isso que é dito no verso... É por isso que Nagarjuna diz que da cessação dos karmas e aflições mentais surge o nirvana, dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual, consequentemente, este surge das elaborações mentais, as elaborações mentais cessam pela realização da vaziedade. Essa mente errônea que fixa em uma existência intrínseca ou objetifica os fenômenos, as coisas, essa mente errônea imbuída dessa ignorância é aquela que é a causadora de problemas em nossa vida. Então, nós devemos eliminar esse tipo de ignorância se nós quisermos ter felicidade e ter uma mente pacífica em nossa vida. A pergunta é, de acordo com a escola Yogacara ou somente, e a escola Svatantra Madhyamika, ou seja, Madhyamaka consequencialista, se disse é necessariamente, para realizar a falta de existência intrínseca, é necessário ver a não dualidade das coisas? Ou é necessário realizar a não dualidade da coisa? De acordo com a escola somente, o Yogacara, a escola, não, de acordo com a escola autonomista, madhyamika, dizem que as coisas parecem ter uma existência, quando ela nos aparece, parece uma existência intrínseca, mas as coisas não existem por ela mesma, então isso ajuda a nós realizarmos a não dualidade. Seja a escola somente, seja a escola autonomista do caminho do meio, eles dizem que, visto que quando nós vemos as coisas, os fenômenos, embora eles não existem como eles aparecem, mas pelo fato que nós conseguimos enxergá-los ou conseguimos percebê-los, isso mostra que eles têm alguma existência efímera, algum tipo de existência. Mas de acordo com a escola
consequencialista do caminho do meio, as coisas, desde o momento que nós percebemos, elas já não têm uma existência intrínseca. Senão você pode falar, se você não compreende, isso é compreender essas visões dessas escolas é muito importante. Porque mesmo que as coisas, né, do ponto de vista da escola somente, eles dizem que esse algo que pode existir da parte do objeto externo é relacionado à nossa sexta mente, relacionado à nossa um tipo de projeção mental que é relacionado à nossa sexta mente. E a fim de eliminar isso, nós devemos estudar os textos de Chandrakirti, quando ele fala que as coisas não existem, efetivamente não têm uma existência intrínseca. E agora, agora é o ponto conclusivo. Falando da pandemia que nós estamos enfrentando, talvez para o próximo ano seja terminado. E meus ensinamentos no templo principal aqui em Dharamsala, em Bodh Gaya e em outros lugares continuarão. E eu espero que continuarão. Eu estou determinado a dar ensinamentos nesses lugares. Mas, por um momento, nós devemos ter cuidado com o vírus, com esse vírus. Depois que a pandemia... Foram todos os agradecimentos. Buda mesmo, ele pronunciou que você é o seu próprio mestre. O tipo de vida que você tem é feliz ou de sofrimento, e o alcance da iluminação está em suas mãos. É claro que nós podemos rezar para o Buda e Bodhisattva para nos ajudar, mas o fator principal é o seu próprio esforço e a prática genuína do Dharma. Então, a prática principal que você deve fazer é a bodhicitta conjuntamente com a vaziedade. Eu pratico todo dia essas duas práticas e o Guru Yoga, e para fazer essas práticas eu recebi iniciações dos meus mestres, mas a transformação principal na minha mente foi a prática da bodhicitta conjuntamente com a prática da vaziedade, por meio dos livros por meio e com os conhecimentos nos textos de Chandrakirti e Nagarjuna. Isso me ajudou muito. Depois que eu estudei esses textos, refleti e meditei, eu posso dizer sinceramente que eu vi algum progresso na minha mente. E com o passar dos anos, eu vi a transformação na minha mente. E isso não é uma coisa única minha, mas vocês também podem alcançar o mesmo. Mesmo que, se você se você pratica e não vê transformação da sua mente, os estudos e a transformação não satisfez o seu objetivo. Mas se você, com o passar do tempo, vê que você fez alguma transformação na sua mente, você verá que isso é devido ao seu esforço, seu estudo e suas práticas. Isso é uma coisa muito boa.
Mas se você, ao longo do caminho, se você só reza e faz preces e orações pedindo, isso não vai ajudar você a chegar muito longe. Buda nos ministrou esses ensinamentos sobre a vaziedade, e nós devemos, a vaziedade, a bodhicitta, e nós devemos meditar sobre isso, tentar compreender e meditar efetivamente sobre isso e praticar. E e ver transformações na sua mente. De novo, eu repito que eu mesmo faço isso. E o Buda, eu mesmo faço.